Esse princípio trouxe prosperidade na vida de muitas pessoas. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Dom Félix, criador do Método SEMA, e hoje vim trazer fração do que é o nosso curso Sempre Mais, o qual tem os princípios compartilhados através do Método SEMA. Hoje nós vamos falar de um princípio muito importante que trouxe prosperidade para a vida de muitas pessoas e vem trazendo prosperidade não só na minha, mas de todas as pessoas que despertam para essa ideia. Por quê? Viver por princípios e não por regra te dá oportunidade para você viver sempre mais, sempre em crescimento. O que é prosperidade? Prosperidade é sinônimo de evolução. Tudo que está em evolução, crescendo, expandindo, está sendo próspero. E um dos princípios, que o método SEMA em si é um conjunto de princípios, meus amigos. Se você conhecer e entender a vida em qualquer área da sua vida e viver por princípios e não por regras, ou seja, a regra é aquilo que você faz forçado, aquele negócio que você faz. Tipo, sabe quando eu era criança que a mãe falava assim, vai lavar a vasilha ou vai lavar o banheiro? Eu falo isso porque eu lembro disso. Cara, aquele negócio que você quer espernear, chorar, falar, não, pelo amor de Deus, tira essa ideia de mim. Então, isso é uma regra. Ou você lava o banheiro ou você não ganha isso, entendeu? Agora, o princípio é libertador. Se você conseguir construir na sua vida e desenvolver princípios, a sua vida permitirá muitas bênçãos, você saberá muitas coisas que você tem vontade. E hoje, o princípio que tiramos para compartilhar com vocês é um princípio que ele anda lado a lado com várias questões que compõem a nossa construção da nossa vida. Por quê? A nossa vida ela é composta por ação, reação. O que nós fazemos, construímos a nossa forma de pensar, a neurociência. Porém, esse princípio, o qual eu vou compartilhar com vocês agora, vou compartilhar um fato que me ocorreu, certo? Para vocês compreenderem como aplicar esse princípio através do método SEMA. Vou compartilhar a ideia de uma fração do que é o método SEMA, ou seja, o curso Sempre Mais. Mas, caso você tiver o interesse em falar, cara, eu quero saber mais sobre isso, é simples, você acompanha semanalmente os nossos vídeos que nós vamos lançar no canal, ou você pode entrar em contato comigo. Nós temos 2 Instagram. Dom Félix 1 é o Instagram principal e Academia Financeira Sempre Mais, aonde a gente vai compartilhar ali sempre algumas dicas sobre finanças. E qualquer um desses Instagram, você mandou um direct, nós tivermos disponível no momento em que nós visualizarmos, nós compartilharemos ali, responderemos e damos seguimento. Beleza, vamos focar aqui. O princípio da contribuição social. Muitas pessoas pensam assim, caramba, mas eu não tenho nem pra mim, que dirá compartilhar com os outros. Cara, se você continuar com essa mentalidade aí, provavelmente você terá um desafio muito grande de expandir, de evoluir, de ter prosperidade na vida. Por quê? Esse princípio ele precisa ser vivenciado. E é através disso que muitas pessoas compreenderam, tiveram a sua vida mudada através das suas mentalidades, seus comportamentos e construção sentimental. Olha, esclarecendo para vocês um pouquinho do que é neurociência. A neurociência ela tem um núcleo ativo principal, um princípio ativo, tipo igual o petróleo. O petróleo você encontra ele em várias coisas que nós temos nesse cômodo aqui. Tem petróleo nesse papel, tem petróleo nesse plástico, tem petróleo nessa resina. É um princípio ativo, dele você faz várias coisas. Então nós temos um núcleo principal, construidor da nossa mentalidade, porque ela passa por um ciclo. Deixa eu desenhar isso para vocês compreenderem melhor. Ó, vou fazer aqui no cantinho, Suponhamos que isso aqui seja o ciclo, Aqui, ó, nós temos os nossos sentidos, capturas, informações. Quais são essas informações? Os 5 sentidos. Olfato, visão, audição, paladar e sinestésico, que é o tato. Tudo isso que é capturado pelos estímulos externos, ele converte numa linguagem cerebral, lá no cérebro, e manda uma informação. Mas um deles, principal, é a pronúncia, o que se ouve, o que se vê. Mas beleza, tem o início aqui, da parte do estímulo externo.
Depois que você foi capturado esse estímulo, ou seja, que você sentiu, você vai criar, porque é o hipotálamo que vai converter a informação capturada pelo estímulo no que vai gerar informação para o seu cérebro. E nisso nasce um pensamento. Depois que nasceu o pensamento, bem depois que criou aquela imagem dentro da sua cabeça, vai estimular um sentimento. Certo? Esse é o princípio ativo que eu estou mais falando, querendo que vocês prestem atenção hoje. Aí depois do sentimento gerado, vai gerar uma crença, aquilo que você acredita, aquela verdade que está instalada lá no seu subconsciente para fazer a prosperidade ou não ser presente na sua vida, tá no que está aqui, ó. Então, se esse é um dos principais características que a gente precisa trazer, principal, como que eu vou falar aqui? O principal componente. Estava buscando essa palavra lá Esse é o principal componente, certo? O principal componente é a crença. Só que a crença, para ser construída, ela passa pelo sentimento e passa pelos outros. Depois da crença construída, vem o comportamento, certo? E o comportamento gera o resultado. Então, nós trabalhamos dentro dos princípios, no método SEMA, em que trabalha utilizando leis universais, que não independe de religião, não depende de nada para ela exercer, para ela acontecer na sua vida. E também o sistema da neurociência da ação e reação, que tem o princípio ativo sentimental, certo? E que constrói a sua mentalidade. Então, a contribuição social é um princípio de altíssimo poder na vida de um indivíduo. E quem ainda não aprendeu a ser uma pessoa contribuidora, independente de questão financeira, viu, meu amigo? Independente de questão financeira, no que você puder ser contribuidor, sempre você vai construir uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar, e sempre você vai estar aberto a acessar a prosperidade. Vamos lá. Esse princípio ele trabalha com duas coisas a favor dele: a lei do retorno, que é a questão universal, sistema divino, e a questão da neurociência. Deixa eu te dar um exemplo para você compreender como funciona essa ação. Quando eu chego no meu compadre, o Pedro, e falo assim: Pedro, você podia me arrumar R$100? Estou precisando de R$100. O fato de eu estar aqui falando com o Pedro, pedindo o Pedro algo, inconscientemente, eu estou comunicando comigo lá no subconsciente, certo? Estou gerando sentimentos, estou construindo crenças de escassez. Por isso que as pessoas que sempre pedem, vai estar ali com a mentalidade de escassez. Olha o sentimento no ato de eu pedir o Pedro, que eu não tenho, que eu estou com escassez, eu estou sendo humilhado, eu preciso humilhar para pedir, o Pedro é mais do que eu, ou o Pedro tem mais do que eu. Então, esse ato em si invocou ali, né? Fez com que eu emitisse vários pensamentos e sentimentos negativos, que não permite a construção. Agora, se eu inverter a situação, chegar aqui e falar assim, ó, estamos R$100 aqui, meu querido. Ó, até a fala foi diferente, né? Estamos R$100. Qual é o sentimento? Sentimento de poder, de solidariedade, de capaz, de tem muito, tá sobrando, bora lá. Entendeu? Todo comportamento que nós fazemos gera um sentimento, independente de qual o princípio se saiba. A questão é que isso sempre ocorre. Por quê? Porque nós vivemos constantemente acessando esse ciclo gerador de prosperidade ou de fracassos. Porque se você controlar esse ciclo, conscientemente você consegue construir. Se você deixar a vida te levar, isso vai acontecer de uma forma aleatória e provavelmente sempre te mantém no mesmo nível, no mesmo patamar, e a vida continua da mesma forma. Mas o processo que esse princípio, contribuição social, dentro do método, para que serve um método? É um guia. Método é guia. O que importa é viver princípios, não regras. O método não é uma regra. O método SEMA é um guia para que você coloque os princípios em ação. A sua vida vai mudar através de um guia chamado SEMA. Vou te dar um exemplo. No método SEMA, o caixa
Ou seja, a sua administração financeira, ela vai ser estimulada você com sugestões para você fazer ali uma repartição do que você recebe, do que você tem de lucro, aquilo que é seu. Então, a partir do momento que você recebe um dinheirinho, um lucro, se você é empreendedor autônomo ou empresário, alguma coisa assim, o SEMA ele é aplicado para Prolabore, para quem é empresário e tira ali a sua retirada, ou para quem é assalariado, ou quem é comissionado e trabalha ali com a vendinha dia a dia, alguma coisa aqui. Então você vai aplicar o método SEMA através do seu lucro. Mas beleza, você recebeu lá, eu fiz uns exemplos aqui, meus queridos, um exemplo aqui do que me ocorreu durante uma semana. Uma comissão de uma venda de um produto da empresa, R$50. Sugestivamente, a contribuição social do lucro, você contribui com 10%, certo? Então, o que aconteceu? Recebi 50, já vou lá, faço a aplicação do SEMA, tem os outros caixas, os outros envelopes, os outros formas de administrar, os outros princípios a respeitar, mas hoje eu tirei para falar só do princípio da contribuição social, o caixa da contribuição social. Então, o que acontece? De 100% do que entrou, eu tiro 10% para trabalhar em cima de uma contribuição social. O que cabe aqui dentro da contribuição social? Aquele amigo seu que está passando necessidade, um vizinho ou um conhecido, ou alguém que chegou e trouxe uma informação para você, cara, lá no bairro tal tem uma senhora lá com 4 crianças e ela está no escuro, certo? Cortaram a energia, ela não tem condição de pagar aquela energia, beleza. Aí você vem aqui, ó, fala assim, deixa eu ver em que eu posso ajudar. De todo o dinheiro que entrou, você fez uma reserva para servir alguém, para ajudar alguém na sua necessidade. Aí quanto que é lá? Aí R$400, mas eu olhei aqui, ó, de tudo que me entrou eu tenho disponível 341. Falo, então vamos fazer o seguinte, eu tenho no caixa R$341, se lá é 400, vamos ali ver se alguém ajuda mais, entendeu? Você respeitou a sua norma, que é o método SEMA, assim você contribuiu, certo? Não acima do que você pode. Por quê? Porque isso mantém, o SEMA foi estudado milimetricamente, as possibilidades e o que podem te trazer retorno e em que você pode construir, o que vai manter você crescendo. Então o que acontece? Dentro de todos os estudos, comprovadamente, aplicados em algumas vidas, você tem ali uma sugestão baseada em 10%. Então você tem lá 341, você vai resolver o problema da mulher ajudando os 341. Se não deu esse dinheiro, você vai passar a bola para frente. Agora, fulano, vê se você consegue conseguir grana, aqui já está uma coisa. Ou vice-versa. Isso é libertador. Por que libertador? Vou compartilhar uma coisa com vocês. Muitas vezes a gente faz as coisas, financeiramente falando, e depois sofre remorso, a gente sofre acusações. Por exemplo, que nem tem o caixa motivador, aquele caixa que faz... Que você pode gastar com você, na verdade você merece gastar aquilo e às vezes a gente não gasta por causa disso. Ah, poxa, ganhei lá R$1.000 e aí eu tenho lá 1.200 de conta, certo? Aí dos R$1.000 eu vou e gasto 60 na pizzaria. Quando eu chego e me deparo com um caderninho de conta, eu fico lá, poxa, eu não podia ter gastado isso, eu não podia ter feito aquilo, eu não podia... Aí gera aquele monte de sentimento que constrói a sua vida. Sentimento de escassez, sentimento de autopunição, porque você não poderia ter gastado aquilo que você gastou, assim você nunca vai ter o seu sucesso. Então, a liberdade de deixar um método cuidar da sua vida, isso não tem preço. Porque você respeita as normas e assim você faz todos os princípios, você aplica todos os princípios que vai te trazer condições para você ser próspero. Beleza, deixa eu contar uma história para vocês rapidinho aqui. Um amigo me ligou, eu preciso de um favor. Me busca aqui numa cidade de mais de 300 quilômetros. Aluga uma carretinha aí e... vem aqui buscar minhas coisas que eu tenho que ir embora para Iturama, eu tenho que trabalhar, as coisas aqui não tá boa para mim. Eu falei, uai, beleza, você vai acertar, como é que é isso? Não, pode pegar aí que quando chegar aqui eu acerto. Aí o que aconteceu? Chegou lá, realmente o cara não tinha, ele imaginou que fosse uma quantia e ele não tinha toda a quantia da despesa da viagem, com gasolina, aluguel de carretinha e tudo mais. Aí o que aconteceu? Se não tivesse uma norma, se eu não tivesse um respaldo, eu ia ficar muito chateado, eu ia ficar nervoso, eu ia ficar... Porque isso que eu estou falando é o Lúcio antes do SEMA. Eu não compartilho uma coisa
em que eu não aplico na minha vida. Não faz sentido eu tirar meu tempo, modificar os meus segmentos, deixar os meus negócios para me vir aqui compartilhar com vocês, ou criar um método para compartilhar com vocês, se não tiver resultado primeiro na minha vida. Todos os métodos que eu compartilho, eu aplico primeiro para depois te falar, não, isso aqui tem valor. Então, no meu caso, o que aconteceu? Eu pus o exemplo da semana, do dia que o meu amigo me pediu o favor. E aí, beleza. Eu fui lá, fiz o favor, chegou, faltou R$300. Ele só tinha uma quantia e faltou R$300 da despesa. Aí ele falou, eu não tenho. Isso nós já aqui, já foi lá, fiz, abasteci, fez tudo o processo. Quando chegou aqui, ele falou, não tem. Então, ao invés de eu ficar nervoso, o cara não tem, eu vou fazer o quê? Vou bater nele, vou fazer o quê? O que eu faço? Eu vou lá e consulto meu caixa. Esse caixa é para ajudar os outros, certo? Então o que eu fiz? Eu consultei, tinha R$341 disponível no caixa. Eu falei assim, beleza. Não falei para ele, certo? Não falei para ele que ele estaria ganhando. Falei, o dia que você puder acertar, então você me procure e acerta. Ele conseguiu acertar R$100, ficou 200 para lá. Ou seja, o que acontece? Os R$100 eu voltei pro caixa, que era do caixa, e os 200 que ele não acertou, era algo da contribuição social. Eu tirei o peso da minha preocupação de ficar discutindo. Então, toda a aplicação desses princípios dentro do SEMA, ele vai te libertar de uma certa forma. Tanto que você tem direito, você sabia? O próximo vídeo que eu vou fazer sobre aquele direito que a gente tem de torrar, de gastar. Se você gosta de cortar ou picotar seu dinheiro, você tem esse direito, porque o seu cérebro, ele é construído quando você exercita alguns princípios, ele constrói a sua forma de pensar, a sua liberdade, o seu estímulo. Então, saiba, conheça um método que faz a diferença na sua vida, que você vai entender como modificar. Vocês têm que entender. É simples. Vou compartilhar nas redes sociais o antes do Lúcio e o depois do Lúcio. Com a bênção e a graça de Deus de ter conhecido o método SEMA. Então hoje compartilhei com vocês o princípio de contribuir e como você se sentir livre em contribuir sem se pesar a você, ou seja, você vai vivenciar momentos de contribuição. Teve muitas vezes tem pessoas que às vezes ligam, Lúcio, aqui em casa eu tô sem leite, minha filha não tem Toddy, e eu, é mesmo? Olha que interessante que você pode fazer isso sem deixar o seu coração sentir ego. Você não conhece alguém que tenha condição? Eu falo, eu vou ver se alguém pode doar, certo? Aí, beleza, desliga o telefone, vou lá no meu caixa, tem disponível? Beleza, então vou lá no mercado, como chego lá, pronto. Mas foi você, Lúcio? Deus preparou, quem sabe, não precisa. Então, porque sempre quando ela precisa, ela fala assim, você sabe de alguém que pode me ajudar com isso? Ou seja, fico sempre como intermediador, mas eu tenho um respaldo de um caixa diferenciado para contribuir. Beleza, meus amigos? Hoje, então, compartilhei com vocês a importância de aplicar na sua vida um princípio chamado contribuição. Seja um contribuidor. A partir do momento que você disponibilizar a sua vida com todo o coração e se tornar um contribuidor, permitir essa evolução na sua vida, você terá a oportunidade de viver sempre mais através de bênçãos que o princípio traz. Lembre-se, viver por princípios e não por regra te faz viver sempre mais. Muito obrigado à companhia de todos vocês. Olha, compartilha esse vídeo, que essas informações são importantes. Clica aí no curtir, compartilha e segue o nosso canal para você acompanhar todas as dicas sobre dinheiro e princípios que geram prosperidade, que nós vamos compartilhar no dia a dia aí para você. Tudo de bom. Um grande abraço do Dom Félix para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima!